Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do segmento Conversas de Café, onde conversamos com pessoas que tenham tido sucesso com as suas marcas e negócios para compreender o funcionamento e o modelo de negócio e também com histórias engraçadas. Esperemos que gostem, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e na plataforma em que nos estejam a ouvir. Vamos lá para mais um episódio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui dos Chadinhos Ecléticos. Hoje temos a companhia do João Rodrigues, CEO da Ciango. E João, obrigado por teres vindo aqui ao podcast e passo-te a palavra para falares um pouco sobre a Ciango antes de começarmos com as habituais perguntas. Ok. Então, pronto, olá a todos também e obrigado pelo vosso convite. Pronto, eu sou o João Rodrigues, sou o atual diretor da Ciango e na Ciango o que fazemos agora somos empoderadores das empresas utilizando tecnologias imersivas. Ou seja, nós utilizamos maioritariamente a realidade virtual e a realidade aumentada para dinamizar e para trazer mais conversões, digamos assim, para as empresas do mundo comum, digamos assim. E o nosso objetivo é democratizar um pouco este acesso às tecnologias, por isso nós também construímos produtos in-house que permitem às pessoas utilizarem os nossos próprios produtos como um serviço e criarem experiências imersivas, experiências que eles conseguem levar ao público deles e à audiência deles e trazer uma dinâmica diferente do habitual na promoção do próprio negócio deles, ok? Portanto, temos tido muito esta dinâmica de realidade virtual e aumentada, mas também temos muito background tecnológico em termos de full stack, digamos assim, conseguimos criar websites, conseguimos criar aplicações, conseguimos criar plataformas na cloud, digamos assim, e conseguimos utilizar todo este stack, desde o início até ao fim, de uma plataforma que envolve também o UI e UX também, não é? Digamos assim, em que tem que haver planeamento, tem que se perceber como é que se constrói a plataforma antes de realmente criá-la e desenvolvê-la, e depois do desenvolvimento também a manutenção da mesma. Okay. E é a tua primeira vez no mundo dos negócios? Ou... Sim, então a empresa continua a mesma desde que eu a criei, só que já passámos por várias marcas, ou seja, eu criei mais vezes marcas do que empresas. Hoje em dia é um pouco indiferente, porque também não me interessava ter uma empresa diferente, com um estatuto diferente do que temos agora, e fui criando marcas ao longo da aprendizagem também da adaptação que eu ia fazendo ao mercado. Isto porque desde o início que eu sempre tive estes pilares de usar tecnologias imersivas, mas no início tive que pronto, isto estamos a falar de há 6 anos atrás, não é? Cá em Portugal, não é? E cá em Portugal há 6 anos atrás ainda não se ouvia falar de realidade virtual nem aumentada, não é? Quase nada, só lá fora é que se ouvia falar. E são os pioneiros, pronto, são os pioneiros e as pessoas que estavam mais dentro destas tecnologias é que começaram a perceber o potencial e depois começaram a nascer empresas cá em Portugal sobre isto. Nós fomos uma delas e nós nascemos no Alentejo, ok? Nós nascemos em Évora e ainda continuamos lá com uma sede e pretendemos ficar lá. E ainda não encontrei uma empresa no Alentejo, digamos assim, que faça o mesmo que nós, ainda, ok? Portanto, ainda é uma coisa, se em Portugal já a adoção às vezes é difícil, ainda mais no Alentejo, não é? E por isso também nós, no início, como nascemos lá, tivemos que se adaptar um pouco ao mercado de lá ainda, ok? Nós tivemos que tivemos que se adaptar com outros serviços, ou seja, design de logotipos, por exemplo. Nós tínhamos clientes que vinham ter connosco que queriam fazer logotipos e eu queria fazer tecnologia e pediam-me logotipos, não é? E depois eu tinha que pensar, ok,
como estou no início, eu preciso aqui ainda de um budget ainda, e isto agora tenho que dar aqui o corpo às balas e vou ter que fazer coisas que não gosto, que já tinha mentalizado disso. E vou ter que fazer aqui coisas que são um pouco fora, mas que ainda podem entrar aqui um pouco dentro da área do negócio, porque eu depois, a pessoa vinha ter comigo com um logotipo, mas eu depois dizia: você tem um website, como é que está o seu website? Eu não tenho um website assim muito coisa, então vamos lá tentar fazer aqui um website também. Portanto, íamos fazendo aqui um upselling de quando a pessoa entrava em certas coisas, mas no início fazíamos coisas que eu ainda não que não era, exato, não era a minha ambição. Sim. Quando iniciei o negócio, não é? Porque lá está, também foi um pouco de saltar um pouco de braços abertos para o penhasco, digamos assim, porque pronto, eu venho de engenharias, não é? Eu sou engenheiro mecatrónico, e desde aí que nunca tive assim muitas bases de gestão e de marketing e tudo isso, e de finanças. Mas eu gostava do que fazia, ok? E a mim sempre me disseram, porque eu também depois trabalhei antes, o meu trabalho anterior era dentro de um Fab Lab, ok? De um Fab Lab, não sei se sabem o que é. São laboratórios de prototipagem rápida, que utilizamos aquelas impressoras 3D, as máquinas CNC, os lasers, etc. E eu fazia mais essa ligação com as máquinas e com a programação. Mas eu estava dentro de uma incubadora, e essa incubadora, era incubadora de empresas de base tecnológica. E pronto, eu sempre vivi um pouco dentro desse ambiente, e sempre pensei que era engraçado ter o seu negócio, porque pronto, era uma ilusão. Era uma ilusão que eu tinha, porque via outras pessoas passarem pelo corredor e cheias de trabalho, cheias de vontade de fazer o que queriam. Eu também gostava do que fazia, mas já estava a pensar em querer mais, não é? E pronto, e isto é o meu problema é esse. O meu problema é ter uma ambição assim um bocado desproporcional às capacidades, e depois tenho que andar sempre a tentar aprender coisas novas para conseguir fazer o que quero. E pronto, e depois nasceu então essa vontade de criar a empresa, né? Porque depois também me incentivaram um pouco, perguntaram porque é que não querias uma empresa, não sei o quê, seria engraçado, porque na altura depois também haviam mais oportunidades do que... Agora também há oportunidades, mas na altura estava a arrebentar aqui as oportunidades das startups cá em Portugal, ainda no tempo do falecido João Vasconcelos, do secretário de Estado da Indústria, e foi aí que, pronto, eu tive uma decisão, porque depois do trabalho em que eu gostava do que fazia em si, da tecnologia, mas às vezes a própria empresa onde eu trabalhava não tinha assim as melhores políticas, e eu também não era uma pessoa que gostava do horário das 9 às 6, mas estava ali qualquer coisa que me estava a fazer ali um bichinho, não é? E pronto, e depois houve ali houve muitos fatores que me fizeram criar a empresa. Houve vários fatores que, tanto este das tecnologias imersivas, que eu via coisas lá fora e que dizia assim, isto realmente aqui, se eu trouxer isto para Portugal, vou já ser um dos pioneiros, e isto é uma coisa que me interessa bastante para utilizar. Posso-vos contar a história de uma das histórias de como eu comprei a minha primeira câmara 360, não é? Quando saiu essa câmara primeiro, que foi aquela da Samsung, aquela que é uma bolinha branca. Sim, com um pauzinho só. Exatamente. Eu, quando era mais pequeno, eu já tentava fazer fotografia com fotografia panorâmica, que fazia-se a fotografia com uma máquina DSLR normal, mas depois tu tinhas que tirar as fotos em ângulos certos para fazer o panorama e conseguires... Exatamente. E na altura aquilo fazia-se com um fiozinho e com um peso na câmara, para tu poderes... Quem não tinha tripé rotativo, como eu, né? Eu era pobre, digamos assim, fazia com um fiozinho e conseguia sempre estar ali alinhado com o fio, com um peso no chão. E
Depois fiz ali umas experiências e consegui fazer ali uma coisa engraçada, mas pensei, pá, isto deu muito trabalho, isto, pronto, não, vou deixar isto por agora, foi engraçado testar. Depois, anos depois, é que vi essa câmara que nasceu em que era preciso apenas clicar no botão e tinhas a foto a 360. E eu pensei, ok, isto realmente, então, ok, isto traz potencial, isto tem potencial. E na altura a câmara custava, já não me recordo bem, mas se não era 300 e tal, era quase 350 euros, acho eu, que custava. Portanto, eu resolvi gastar ali uma boa parte do meu salário nessa câmara, mesmo à maluca, né, digamos assim, porque eu nem tinha um telemóvel compatível com aquela câmara. Eu só conseguia ligar a câmara ao meu PC e era com um programa craquado, ok? E aquilo... Pronto, e experimentei tirar as fotos e pensei, epá, isto realmente tem muito potencial. Porque ao dar acesso desta câmara a todas as pessoas, que era só clicar no botão e tirava uma foto, imaginem qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de estabelecimento, restaurantes, museus, tudo e mais alguma coisa, que chegam lá, tiram 2 ou 3 fotos e conseguem ter uma básica visita virtual, não é? E depois dessa visita virtual entra a interatividade e depois lá está, todas as ideias que começam a nascer com esta tecnologia. E foi uma das coisas que me fez pensar, ok, eu sei programar, eu interesso-me por fotografia, eu interesso-me por vídeo, não sei o quê, estou a ver aqui potencial nisto, vai ser uma das coisas que eu vou explorar, fui explorando. E pronto, depois fui começando a desenvolver e realmente isso confesso que fui um pouco prematuro em termos de criar a empresa logo, ou seja, hoje em dia, se calhar com o que eu sei agora, não deveria ter criado a empresa logo. Então, Porque primeiro tinha que testar o mercado. Primeiro que tinha que testar a adaptação daquelas tecnologias que tinha desenvolvido. Tinha que ter alguma coisa criada, né, para mostrar, tinha que ter alguns clientes, algum feedback dos clientes. Porque eu tive feedback, mas de pessoas, não foi de clientes, não foi de um nicho, de uma audiência que precisava daquilo. Okay? Sim. Todas as pessoas que eu mostrava aquilo disseram-me, epá, isso é muito fixe, isto tem muito potencial. Não. E eu pensei, ok, realmente sim, eu também acredito nisto, muitas pessoas à minha volta também acreditam. Ok, então, pronto, e depois incentivaram-me a criar a empresa e fazes aqui a coisa, não sei o quê, podes ter a empresa enquanto trabalhas, não sei o quê, e eu sim, ok, boa, fixe. E pronto, e depois foi toda essa aventura pronto, que se gerou. Primeiro que tudo, um grande ser sempre respeito. A minha família é toda alentejana. E a minha mãe testou em Évora. Boa. Há sempre uma relação com Évora, não consigo entender. Em Évora, de microempresas e startups no Parque Industrial de Évora, aquilo Sim. É todo o mundo. Sais das muralhas, depois aquilo é todo o mundo no Parque Industrial, aquilo Sim. só microempresas mesmo, aquilo. Presumo que também estejas aí inserido? Sim, foi lá que nascemos. Nós nascemos lá no... Fazes parte do meio, brutal. Sim, nascemos lá no Evrotech. Não sei se conheces o que é. É uma incubadora, uma das incubadoras que lá existe. Sim, pronto, não vou muitas vezes a Évora, mas conheço a zona. Sim. Por isso, um grandíssimo respeito, porque começar negócios no Alentejo, se calhar não é para todos, mas Évora de facto providencia mesmo. Sim, Évora já estava ali, exatamente. Se não fosse isso, não dava. Pronto, por isso só queria mesmo deixar essa primeira nota. Depois, segundo, ia também perguntar sobre a questão de como é que fazias trabalhos com clientes, mas acho que já conseguiste explicar. E agora a minha questão é, por exemplo, imagina que pudesses voltar atrás, ou seja, agora tudo é instituto, o que é que tu irias refazer, por exemplo? Eu, por exemplo, se estivesse na tua posição, se calhar, como eu tenho uma rede de contactos mais pequenina, se calhar ia para uma empresa grande e vendia aquilo, de modo a entrar nesta empresa e depois, já que eu tinha estas capacidades, vamos capitalizar isto aqui, outras empresas grandes,
ou então fazeres a reestruturação da tua empresa de forma diferente, começarias só com uma simples ideia e começares a trabalhar à parte. Acho isto engraçado. Sim. Pronto, era como eu estava a dizer. Eu, se fosse agora, eu tinha feito as coisas de uma maneira um pouco diferente, sim. Tinha criado o produto enquanto trabalhava noutra empresa. Mas depois há aqui o tal equilíbrio, não é? Que eu sentia que se eu não tivesse a 100% nisto, eu não conseguia desenvolver o que eu queria. Claro. Okay? Portanto, eu tive que sair da empresa, da empresa onde eu trabalhava, e tive que dedicar-me a 100% à minha empresa. Eu tive essa decisão enquanto já tinha alguns clientes, como eu vos tinha dito, de design e coisas assim. Portanto, eu já tinha clientes no início que me diziam pronto, já dava para fazer, para me aguentar, ok? Já dava para me aguentar, pelo menos a mim próprio. E isto foi uma transformação. Isto acho que é o que dizem, que o maior desporto, o desporto mais completo é realmente ser empresário, ser empreendedor. Sim. Porque tu tens que ter tudo, não é? Tu tens que ter inteligência emocional, tens que ter conhecimentos em todas as áreas, tens que ter exercício físico, senão o teu corpo não aguenta a rotina, não é? Tens de ser completo. E eu na altura não era completo, e ainda não sou, não é? Nem nunca vou ser. Mas sou um pouco mais agora, ou seja, eu tenho mais autoconhecimento e tenho mais consciência do que eu quero e do que eu sou e de como é que trabalho e de qual é a minha personalidade agora. Isso foi uma das coisas que eu devia ter aprendido primeiro antes de ter lançado, desde me ter lançado no negócio, porque se tu não tiveres autoconhecimento sobre ti, se tu não tiveres ciente do que queres, de como é que tens que fazer as coisas, eu sabia o que queria, mesmo assim andava ali um pouco perdido, porque, portanto, não tinha que fazer outras coisas que não gostava, e depois tinha que fazer o que eu gostava à parte, depois às vezes o que eu gostava às vezes não me compravam, depois e havia ali umas frustrações misturadas, não é? E tive que sofrer esse caminho, não é? Mas hoje em dia, com o que existe, já se consegue perceber melhor, com todas as meditações, com todas as técnicas que existem de inteligência emocional e autoconhecimento. Acho que eu sei que é complicado, mas acho que a pessoa tem que passar por esse processo primeiro e perceber realmente é isto que eu quero fazer, é isto que eu tenho, que me faz acordar todos os dias, não é? Estas perguntas que temos que vir aqui ao core, não é? Primeiro, temos que vir aqui ao porquê primeiro, antes de começar a fazer estas ideias malucas e de chegar a criar uma empresa e criar marcas e criar toda esta dinâmica. Tentei chegar a empresas grandes na altura, mas lá está, eu comecei do zero, comecei mesmo do zero, ou seja, eu saí de uma área que era mais de hardware e de programação, que não tinha nada de tecnologias imersivas, e eu tive que aprender muita coisa, tive que desenvolver muitos testes e mostrar muitas coisas às pessoas e bater porta a porta nos clientes, que isso foi também um dos erros / aprendizagens, e tive que passar pelo processo mais longo e mais, digamos assim, mais que me forçava a aprender, ok? Se eu tivesse a consciência de, ok, eu tenho que aprender aqui certas coisas, vou explorar isto primeiro. Não, eu estava no caminho e depois é que pensava, ok, eu tenho que aprender sobre isto, eu tenho que perceber um pouco mais sobre vendas, eu tenho que perceber um pouco mais como lidar com as pessoas, eu tenho que perceber um pouco mais sobre isto e o outro. E fui percebendo isso, ok? Obviamente que se nós começarmos com esta descoberta toda de nós próprios antes de se metermos no caminho, depois lá está este paradoxo, não é? Se nós não nos metermos no caminho, nós não vamos ser forçados a aprender mais. Portanto, é isto. É este paradoxo assim.
E houve muita reestruturação da equipa, sim, houve muita reestruturação da empresa, do negócio em si. Tive muitas pessoas que saíram e entraram da equipa. No início eu não conseguia pagar às pessoas, portanto eu tinha que motivá-las de outra maneira, tinha que lhes dizer, ok, então agora eu sei que tu trabalhas noutro sítio, mas tens que me ajudar aqui um pouco, porque isto depois vai dar isto assim, assim. Portanto tinha que lhes dar uma visão. Não era enganá-las, mas era dar-lhes ali vender-lhes ali um sonho que eu acreditava bastante, e ainda acredito, por isso é que estou aqui hoje, que iria acontecer. Mas isto foi desproporcional à expectativa de tempo que eles tinham. Portanto, passavam uns meses e, eu não consigo aguentar mais, e preciso de mais dinheiro, e preciso de trabalhar noutro sítio, e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, e a pessoa acabava por sair. Às vezes era por falta de liderança minha. Pronto, lá está. E depois tinha que aprender a lidar mais sobre as pessoas. Tanta coisa. Foi mesmo uma aventura. E, ou seja, como é que é feita a Ciango é B2B, certo? Sim. Ou seja, como é que é feita a gestão com as empresas? Ou seja, se há alguma plataforma, como é que é feita? Agora a gestão com os clientes, nós temos a nossa estratégia, nós temos uma marca mãe, digamos assim, e depois temos produtos, ok? Temos, se forem ao nosso site, temos lá o Cloud Studio. O Cloud Studio é um produto que nós ainda estamos continuamente a desenvolver, mas que a pessoa pode chegar ao site e inscrever-se e pagar a subscrição para criar experiências imersivas. Depois temos serviços customizados em que a pessoa contacta-nos diretamente e nós planeamos com eles o projeto desde o início e criamos a solução que eles, mais adequada para eles. Okay? Às vezes a gestão que é feita com o cliente tem que se entender quais são as limitações que eles têm, as necessidades que eles têm, porque muitas das vezes a limitação bate sempre no orçamento, não é? Portanto, eles têm um orçamento mais pequeno e nós temos que adaptar. Depende muito das ambições de cada cliente. Cada cliente é diferente em todos os aspectos. Pois, uns têm mais ambição, outros têm menos ambição, uns têm mais dinheiro, outros têm menos dinheiro. E depois isso são tudo fatores que nós temos que ir jogando. Ok. Gostei. Eu só tenho mais uma pergunta. Se calhar pode ser assim um bocadinho estranha de responder, mas planos para o futuro? Pretendes continuar também a expandir a tua área de negócio, ou seja, também continuar para outras áreas de design, por exemplo, especializar mesmo em UI? Pretendes focar mais também no teu negócio core? Não sei. Abras asas, estás à vontade. Sim, planos para o futuro, nós agora o nosso posicionamento é como uma empresa, é como uma agência especializada em tecnologias imersivas e criativa. Portanto, nós temos que o nosso objetivo agora é criar mais produtos, ok? Porque um serviço, se vocês tiverem a noção, desenvolver um serviço e vender esse serviço ao cliente, nós estamos a vender não só a tecnologia, mas estamos a vender o nosso tempo, ok? E vender tempo já foi melhor para mim. Agora, nem tanto, ok? Portanto, vender tempo é complicado. Eu não quero vender o meu tempo, porque eu quero ter tempo, né? Eu quero ter tempo e dinheiro. Portanto, como é que nós fazemos isso? Temos que fazer isso com produtos que são autossustentáveis e que são quase automáticos para o negócio. E nós estamos a desenvolver vários produtos, este do Cloud Studio, por exemplo, em que são produtos que se têm que tornar autónomos e que têm que trazer algum valor para o mercado, não é? E que trazem valor para o mercado e que as pessoas realmente queiram usar. Okay? Portanto, nós estamos agora a focar-nos em desenvolver mais produtos para além daqueles que já temos. E ter menos e dizer não a clientes que nos pedem projetos gigantes que demoram anos a fazer, porque isso vai nos fazer gastar muito do nosso tempo
e vamos ter que expandir a equipa, vamos ter que ter muitos custos, vamos ter que ter muita gente a gastar os seus recursos para, pronto, não digo que não seja, não digo que não seja lucrativo e tudo isso, mas o caminho que eu percebi que quero ter é um caminho de liberdade e de inovação, ok? Portanto, eu quero inovar e ganhar liberdade com isso. Portanto, aqui o que eu quero é mesmo isso, é desenvolver produtos o mais possível, que dêem um valor mais possível ao mercado, que as pessoas nos paguem, que nos deem esse dinheiro, e esse dinheiro vai nos permitir ter liberdade. Portanto, aqui é um negócio, mas com valores por trás. E nunca consideraste a possibilidade de delegar? Porque nós há umas semanas estivemos com um rapaz que tem um restaurante ali na zona do Bairro Alto, e que tem uma empresa de consultoria de vinhos. E ele sempre considerou a hipótese de delegar, ou seja, para também comprar tempo, digamos assim. O que é que tu nunca consideraste? Já consideraste? É assim, delegar, faço isso às vezes, sim. Quando tu dizes delegar, digamos... Por exemplo, dois pontos de vista. Primeiro, eu não sou, como tinhas dito há pouco, tu não és bem da área de gestão e de marketing, se calhar poderias, ou se calhar normalmente a pessoa, quando não é boa nessa área, contrata alguém ou chama alguém para a equipa que é boa nessa área. E mesmo que não seja algo que tu não sejas bom, mesmo para te comprar tempo, ou seja... Sim, isso é o que é o que se recomenda muito aí na comunidade, digamos assim, é ter um co-founder, digamos assim, que concilia com os conhecimentos que tu tens. Eu já tive uma espécie disso, não é? Já tive uma espécie de co-founders, digamos assim, que fui eu que iniciei todo o projeto e toda a iniciativa, mas depois convidei certas pessoas para terem ali alguma responsabilidade acrescida. Isso falhou 2 ou 3 vezes, provavelmente por minha culpa também, por falta de liderança da minha parte, e também por falta das pessoas não serem as pessoas tão certas, não é? E depois, como as pessoas não são certas, não é só o fator de ser a pessoa certa, é o fator de tu teres forma de conseguir, dessa pessoa ter forma de conseguir ter o seu salário, digamos assim, o seu pão na mesa. Sim. E nessa altura não dava, né? E depois eu decidi, eu vou ter que ser eu a fazer isto de início, e vou ter que perceber que vou ter aqui muitos anos que vou ter que fazer isto eu, e tenho que aprender muita coisa eu, e vou ter que se calhar pedir ajuda a muitas pessoas, e pedi. Mas delegar, agora, como já passou muito tempo e já tenho muita aprendizagem, agora estou bem só como único fundador. Sim, dava-me jeito ter um cofundador com outros conhecimentos que eu não tenho, mas essas pessoas já estão elas próprias noutra empresa, ou elas próprias no negócio deles próprios, ou então é muito difícil depois pagar essa gente. E depois, se tu estás ali com um co-founder que tem metade da empresa e não sei o que é isso, hoje em dia não significa nada, porque tu tens que trazer lucro à empresa, tu tens que trazer lucro à empresa e tens que investir novamente na empresa. Portanto, os co-founders são sempre aqueles que nunca têm quase nada no final do mês, não é? Portanto, é um pouco ingrato, e muitos poucos têm essa vontade, digamos assim, hoje em dia, ainda por cima em Portugal, não é? Sim. Portanto, sim, delegar, acontece-me certos projetos que às vezes tenho que subcontratar, por exemplo, e tenho que fazer esse tipo de negócio assim. Portanto, vou fazendo como consigo. Ok, muito bem. E acho que, João, tens mais alguma dúvida, mais alguma questão? Não, Acho que deu para perceber. E olha, João, eu vou-te fazer uma última questão. Como é que a Ciango é profitable? Como é que é profitable? Nós agora, nós desde há 4 anos atrás,
que, aliás, nós nunca tivemos como é que é de dizer, o contrário de profitable, que agora a palavra em inglês não me ocorre. Algum momento não tenha sido rentável? Exatamente, nunca houve um momento em que a empresa não fosse rentável, porque eu no início vendia o meu tempo, era só um computador e o meu tempo, ok? Portanto eu não tinha muitos custos, tinha os custos cada vez que faturava, tinha os tais impostos, né? Portanto, mas isso já estava incluído no serviço em si. Portanto, eu nunca tive, a empresa nunca foi sempre lucrativa, ok? Portanto, a empresa sempre foi lucrativa. Porque lá estava a vender o meu tempo. Portanto, aqui é uma questão mais na nossa situação, é uma questão mais de crescimento de lucro do que não ser lucrativo. Porque nós nunca fomos lucrativos. Não houve ano nenhum que nós não fôssemos lucrativos. Como é que é profitable? Lá está, é isso que eu vos digo. É vender o nosso tempo. Nós temos os nossos serviços especializados, nós fazemos os projetos para os clientes que vêm ter connosco que querem, por exemplo, uma ativação de marca para turismo, por exemplo, para outros tipos de negócios, e nós fazemos a aplicação e vendemos o serviço, digamos assim. E, portanto, a nossa questão, como vos estava a dizer, é não ser só profitable, mas também dar-nos tempo. Portanto, agora estamos a lutar contra isso agora, né? Ou seja, nós estamos a desenvolver estratégias e produtos e métodos que nos permitam ter mais tempo e que nos permitam continuar a ser profitable. Portanto, é isso. Muito bem. Acho que não temos mais nenhuma questão. João, muito obrigado por ter vindo. E espero que tenhas gostado, que os ouvintes tenham conseguido perceber da Ciango, e vamos deixar todos os links da Ciango na descrição e também os links do próprio João para darem uma checada no LinkedIn. E obrigado, João, mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado. Foi uma boa conversa, obrigado. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso segmento Conversas de Café. Os links que foram mencionados durante o episódio estarão na descrição. Sigam-nos na plataforma em que nos estiverem a ouvir e vemo-nos para a próxima.